bem com você? Espero que sim. Estou aqui realmente rezando para que você esteja bem, esteja seguro, que esteja tudo bem na sua família, tá bom? Estou morrendo de saudade, quero que isso passe logo para que a gente possa se rever. E eu estou muito feliz com alguns retornos que eu tenho tido de alguns pais, de alguns alunos sobre as nossas videoaulas, tá? É muito importante pra gente ouvir um pouquinho de vocês. Então qualquer coisa, coloca lá no comentário da turma, comenta esse material que está postado lá na plataforma, para que a gente possa trocar um pouquinho, né? A gente realmente sente muita falta desse contato, de estar perto de vocês. Mas agora é o melhor realmente cada um ficar na sua casa. Bom, vamos lá? Preparado para a aula de História? Nas semanas que se passaram, nós falamos sobre a Era Vargas. Nós vamos falar agora sobre o fim dessa era. Em 1945, a ditadura Vargas chegou ao fim. Nesse momento, o presidente foi sendo eleito novamente através do voto popular. Acontece que muitos políticos, na intenção de garantir os seus votos, começaram a se aproximar mais da população, fazer elogios, estar mais perto do povo, fazendo discursos a eles e mostrando que eles estavam muito interessados no que o povo também estava interessado. Esse período foi chamado de República Populista, justamente por esse sentido, tá? Justamente porque o povo era muito importante para que o político fosse eleito, então ele queria estar bem mais perto desse povo. Agora, eu vou contar um pouquinho para vocês dos presidentes que passaram por essa época, a época da República Populista. Nós vamos ver algumas fotos e eu vou fazer a leitura do livro com vocês. Então, se você quiser, pega o teu livro para você acompanhar. O que eu for lendo também, você pode sublinhar como parte importante com o teu marca-texto. Sei que vocês adoram marca-texto, né? Então, aproveita e vamos utilizar, tá bem? Até breve! Agora, nós vamos fazer a leitura do nosso livro, na página 65. O que eu for lendo, você pode sublinhar, utilizando um marca-texto, um lápis de escrever ou até mesmo um lápis de cor. Combinado? Os presidentes do Brasil durante o período populista. Marechal Eurico Gaspar Dutra. Ele governou de 1946 a 1951. Dutra foi o primeiro presidente eleito após o restabelecimento da democracia. Foi uma época marcada por acordos políticos e comerciais, em que o governo brasileiro apoiava os estadunidenses em decisões políticas e recebia em troca incentivos financeiros para a compra de produtos importados. A Constituição de 1946. Em 1946, foi aprovada uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte, cujos principais pontos estão descritos a seguir. O Brasil tornou-se uma república federativa, os estados restabeleceram sua autonomia, os presidentes deveriam ser eleitos por voto direto e secreto e governariam por um período de 5 anos. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros de ambos os sexos, alfabetizados e maiores de 18 anos. Na página seguinte, nós temos Getúlio Vargas. Ele voltou ao poder. Olha só. Getúlio Vargas lançou sua candidatura às eleições presidenciais de 1950, com a promessa de concentrar seus esforços na industrialização e na ampliação dos direitos dos trabalhadores. Eleito por voto popular, Vargas procurou agradar aos diversos grupos políticos que haviam surgido após o fim do Estado Novo. Um dos principais objetivos de Vargas no período populista foi aproximar-se da classe trabalhadora. Agora, no último parágrafo dessa página, nós vamos ler. Apesar da política modernizadora e desenvolvimentista de Vargas, uma grande crise política afetou gravemente o seu governo, que passou a ser duramente criticado por jornalistas, políticos, oposicionistas e militares. Ameaçado de perder novamente o poder, Vargas suicidou-se no dia 24 de agosto de 1954. Agora, nós vamos fazer a leitura da página 72. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele governou de 1956 a 1961. No decorrer do mandato de Juscelino Kubitschek, também chamado de JK, o país foi marcado por acelerado desenvolvimento industrial. Juscelino criou o plano de metas, que estimulava investimentos em 5 setores: alimentação, educação, energia, transportes e indústrias, com destaque para os 3 últimos.
Seu slogan era 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Agora, abaixo da figura, nós vamos ler a nova capital. Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília passou a ser a nova capital. A construção da cidade, planejada pelo urbanista Lúcio de Costa e cujos prédios e monumentos foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é a obra mais conhecida da administração de Juscelino Kubitschek. Seguindo nossa leitura, agora nós vamos falar de Jânio Quadros. Depois de ter sido prefeito de São Paulo, Jânio Quadros foi eleito governador daquele estado e, em seguida, concorreu ao cargo de presidente. Durante a campanha presidencial, Jânio conquistou grande parte do eleitorado, prometendo combater a corrupção. Ele criou a expressão varrer toda a sujeira da administração pública, e o símbolo de sua campanha era uma vassoura. Jânio tomou posse em 31 de janeiro de 1961, mas renunciou 7 meses depois, em 25 de agosto, em meio a uma crise política. João Goulart. Com a renúncia de Jânio Quadros, seu vice, João Goulart, o Jango como era chamado, assumiu a presidência e deveria governar até janeiro de 1965. Jango apoiou-se nos partidos aliados e nos sindicatos para fazer o Congresso aprovar medidas populares entre os mais pobres, como a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Contudo, as dificuldades na economia e seu comportamento político fizeram com que a elite conservadora, alguns setores da classe média e as forças armadas se opusessem ao seu governo. E na próxima semana nós vamos falar um pouquinho mais o que aconteceu após o governo de João Goulart. Nesse momento, a nossa sociedade passava por várias mudanças. As cidades aumentavam novamente, a população crescia muito, a escolaridade aumentava, ainda não estava o desejável, mas já estava maior. E o poder de compra do brasileiro, ou seja, as condições de comprar mais produtos industrializados, aumentou também, fazendo com que a demanda das indústrias aumentasse e assim gerasse mais empregos. Na próxima semana, nós vamos entrar no regime militar, falando sobre essa época que durou vários anos da nossa história. Eu te espero lá. Tchau, tchau!